Bem, nós vamos. Eu estou com um empenho especial da linha Ambientes e Costumes, junto com Ambientes e Costumes, pegar certos temas correlatos para abrir em nós, não digo que não exista, já existe, mas alimentar em nós o desejo cada vez maior do Reino de Maria. Então, a finalidade de Ambientes e Costumes é compreender a revolução, etc., mas também compreender que o mundo precisa realizar o Reino de Maria. É o plano de Deus para a criação, é chegar ao Reino de Maria. E Dr. Plínio tem uma série de ensinamentos sobre isso, sobre o nosso comportamento face à criação, face aos relacionamentos com as outras pessoas, face aos ambientes, tudo isso ele ensina, e que é a maneira de nós colocarmos em prática as verdades do catecismo. Então, hoje nós vamos falar da procura do absoluto, da busca do absoluto. Como nós devemos buscar o absoluto. E essa busca do absoluto é uma busca de Deus, no fundo. Porque o que é o absoluto? Em palavras muito simples, o absoluto de uma coisa é o topo daquela coisa, que acima daquela coisa só Deus. Então a pessoa precisa ir subindo, subindo. Quanto mais ela sobe, quanto mais ela admira algo elevado, quanto mais ela se esforça para compreender algo mais alto, mais ela está crescendo no amor de Deus. Este elan para o mais belo, o elan para o mais alto, é um elan para Deus. No fundo, é um elan para Deus. Então, nesse sentido, temos hoje uma matéria interessante, então está certo. Bom, vejam só o que nós vamos abordar hoje. Então, a matéria começa com o seguinte aspecto. Émerveille-toi, on ne voit jamais mieux le monde qu'avec des yeux d'enfant. Quer dizer, encantai-vos, encante-se. Não se vê já melhor as coisas do mundo do que através dos olhos de uma criança. Porque a criança, como ela é muito inocente, como ela ainda não conspurcou a inocência dela, ela tem uma maneira não egoísta, tem uma maneira inteiramente aberta para se encantar com as coisas belas, e que isso faz com que ela tenha uma certa facilidade em compreender as coisas da fé, as coisas de Deus e tudo. Tá? Veja o olhar dessa criança que está aí. Vejam o olhar dessa criança como ele olha assim de uma maneira aberta, franca, segura, não é? Porque ele não tem, e no caso concreto, ele estaria encantado com a borboleta que foi colocada aí apenas para uma ilustração. Bom, agora vamos ver o que o Dr. Plínio diz sobre a procura do absoluto. Primeiro, a ausência da noção do absoluto. Todos conhecem, pelo menos aqui, Dona Maria Henriqueta, Maria Elisa e algum outro mais próximo aqui de São Paulo, conhece a Avenida São João, lá está o Banco do Estado lá atrás, e ilustramos colocamos a foto para ilustrar o comentário de Dr. Plínio. A vida contemporânea já não deslumbra como antes. E aqui já era a década de 60, chegando na década de 70 e tudo. A vida contemporânea, começou a aparecer com seu fardo, suas decepções e seu prosaísmo. Quer dizer, quando foi na virada do século de 1900, deve-se lembrar que houve em Paris uma exposição mundial, chamada Exposição de Paris, se não me engano, onde vários países colocaram lá, para ser vistos pelo mundo, grandes progressos técnicos, máquinas de vários tipos e tudo. E as pessoas então achavam que com isso eles iam fazer da Terra um paraíso. Acontece que a coisa foi passando, foram se colocando em uso descobertas e tudo, mas afinal não satisfez a ninguém. As pessoas começaram a ficar
assim, como que decepcionadas. E o Dr. Plínio continua. O cotidiano contemporâneo, esse tran-tran, pardacento, hoje em dia nem se fale, sem graça e sem dignidade, produz tédio ou confusão. E realmente, por isso que as pessoas, vai dizer, não vou antecipar. Veja essas moças e esses rapazes. Isso ainda década de 60. As causas são muitas. Uma delas reside no fato de que as gerações mais recentes têm sido educadas sem nenhuma noção do absoluto. Para elas, tudo é relativo. Quer dizer, nada é absoluto, nada deve ser, a virtude não deve ser absoluta, as qualidades não devem ser absolutas, a piedade não deve ser absoluta. O que é o absoluto? É atingir o máximo grau que a pessoa consegue atingir. E para isso também ela tem que saber contemplar as coisas e ver as coisas, buscando cada vez mais o mais belo, mais belo, mais belo, para atingir o absoluto. Quando não se deseja o absoluto, se deseja o relativo. E esse pessoal que está assim, eles vão entrar numa decadência vertiginosa. Continua. Entretanto, há no homem uma sede como que inata do absoluto. E é por causa da inocência, por causa que o homem é um príncipe celeste, né? O ser humano tem uma alma imortal, e daí para fora, né? E essas gerações procuram saciá-la, essa sede do absoluto, pela alta intensidade das sensações. Então procuram, através de sensações, suprir esta sede de absoluto. Quando não é o delírio do vício, é o abandono de tudo para se jogar em extravagâncias de toda ordem, deixando a normalidade. Hoje em dia, então, está reinando a maior extravagância. Então, uma coisa espantosa como está. Daí o vazio das almas. E daí hoje, dentro desse mar de extravagância, de loucura, aparecendo gente que nos procura, que diz, eu quero se aproximar de vocês, porque, enfim, eu percebo o que vocês são, e eu estou de acordo com vocês. No fundo, ele está nauseado do mundo. Daí para a droga há um passo. Aliás, por que tantos procuram a droga hoje em dia? Vejo que agora ainda estão aprovando a droga no Brasil. Aprovando a quantidade X de droga maior no Brasil, para consumo livre. É uma pergunta oportuna. Geralmente, ela é precedida conscientemente, ou não, por certo sentimento do tédio que aflige a vida moderna. Então é bom a gente registrar isto, não? Que essa procura da droga vem por causa de um sentimento de tédio que aflige a vida moderna. O Dr. Plínio dizia, devem se lembrar, que a droga é a Eucaristia de Satanás. Então diz, eles sentem o insípido do mundo moderno e querem algo que uive, que urre, que esperneie, quer dizer, que é algo que mexa com a personalidade, né? Se a pessoa se refugia na normalidade, pode encontrar novamente o tédio. Apareceu uma verdadeira náusea da normalidade normal. As pessoas não toleram mais a normalidade normal. Então, a normalidade da luz do dia, como ela é, das coisas habituais como elas são, do sentir-se na normalidade, sem sentir nada de intenso. Então, com isso, as pessoas foram ficando nauseadas. Veja esses rapazes. Eles ainda estão usando gravata, alguns, algum paletó, outros sobretudo, alguns, enfim, já tem alguns sapatos que já estão chegando perto do tênis, mas ainda não é propriamente o tênis. Mas eles estão para descer a rampa e se atirar na rampa para decair mesmo. Veja o que diz o Dr. Plínio. A náusea da normalidade acaba sendo uma das características de nossa época. É uma característica tão marcante que mesmo entre pessoas que levam um estilo de vida moderado,
pode-se encontrar sinais característicos dela. Há alguma solução? Quer dizer, a pessoa vê restinho de normalidade, mas o pessoal já está nauseado. Isso tem retorno? Tem solução? Número 2, a sede inata do absoluto. Veja aqui está o menino triste. Está o menino como que ele está privado do absoluto. Não lhe dão aquilo que ele precisaria ter para a alma dele ficar radiante com o absoluto, como aquele que nós vimos contemplando a borboleta. Então veja só, a solução para essa náusea só pode ser encontrada na procura de absolutos verdadeiros e não falsos. A frustração tão frequente, à medida que as gerações vão avançando, tem como causa o não ter em vista o absoluto. Porque o absoluto puxa a alma para cima, a busca do absoluto, a noção do absoluto. Na realidade, o grande absoluto é Deus Nosso Senhor. Mas tudo tende para um absoluto. E esse absoluto a gente deve saber e procurar. Continua. Como quem tem sede anseia por água, aquilo que é contingente, como todos nós, homens o somos, pede naturalmente o absoluto. Porque o absoluto é para preencher o vazio da nossa contingência. Anima mea sicut terra sine aqua tibi. No Salmo 143. Minha alma está para vós como a terra árida para a água. O homem tem que ter essa sede de absoluto. Então veja o que o Dr. Pim vai dizer. A pessoa fica como um filhote de passarinho que quer voar e ainda não tem o aparelho de voo adequado. Então todas as plumas dele se levantam com o vento. Ele se coloca na ponta dos pés. Ele tem vontade de dar um pulo, mas quando pula, cai. É um passarinho gracioso que faz um começo de voo encantador. Ele é chamado a voar. Sente que voará. Cresce no desejo de voar. Com o desejo cresce a capacidade de voar, mas ainda não voa. Evidentemente, aqui é o desejo do absoluto. Se a pessoa for atrás do absoluto, ela voa. Então ele diz, em determinado momento, alguma coisa se passa e então o voo se dá. E a pessoa então começa a procura do absoluto. Eu pergunto, está claro até aqui? Sim. Está claro? Bom, então, vejam só. Eu dei o nome desse local que eu vou mostrar. É um salão. Mas eu lembrei do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, o homem, ele deve fazer na terra o uso da arte, ele deve procurar fazer na terra coisas que lembrem o céu. Isso é fundamental ele fazer. Então, continua. Talvez se possa afirmar que, não está mal escrito aí, que o absoluto é um elo que liga a terra ao céu. Quer dizer, quanto mais eu vou subindo na busca do absoluto, mais eu vou compreendendo o próprio céu. Então vamos ver agora um salão, que é um salão tal que é incomum na Terra. Só tem um salão desse jeito na Terra. E eu vou projetar, depois eu pedir que alguém diga o que acha do salão. Que todos se manifestem o que acham desse salão. Aqui está. É chamada Câmara de Âmbar. Alguém já conhecia? Não, seu Marcos. Não, senhor. Parece que é feito de ouro. Tem muito ouro aí. Eu vou mostrar até aqui. Olha aqui. Esse é um outro. A gente quase que tem a impressão. Ele é tão rico, é tão luxuoso, tão elevado, que dá a impressão, abstraindo essas cadeiras que são absolutamente insuficientes para ele,
a gente tem a impressão que a porta do céu é por aqui, que é uma espécie de entrada para o céu. Agora vejam aqui. Tem muito ouro aí. E o ouro foi feito para isso. O ouro foi feito para se fazerem coisas, obras de arte que arremetam para Deus, para o céu. Não é? Se dissesse que esse é um palácio de Nossa Senhora no céu, tirando alguns detalhes que nós não gostamos, mas não gostamos da forma. O que nós gostamos é dessa riqueza, dessa nobreza. É muitíssimo bonita. Outro ângulo do salão. É um castelo, senhor Marcos? É um salão que está dentro de um castelo, está dentro de um palácio. Uma Catarina, acho que é Catarina Grande, da Rússia. Daqui a pouco eu vou ler uma ficha dele, para vocês terem uma ideia. Mas vejam como isso é, olha aqui. É ou não é verdade que a gente se sente fora da Terra olhando isso? A gente tem a impressão que entramos por uma porta que, passando essa porta do lado de lá é o céu, e aqui já faz parte do céu. E a gente se sente assim meio embebido por uma atmosfera que é tão superior, que como que a gente se sente transposto para um ambiente que é superior ao da Terra. Isso é um efeito muito bom desse ambiente na nossa alma. Eu só vou ver se tem mais uma ou se não. Aqui tem uma parte menor, assim, é uma parte ampliada, mas um aspecto menor do salão. E veja esses quadradinhos todos que tem, parecem uns mosaicos assim. Não é bem mosaico, aquele, meu Deus, aquele chão português, colado português que eles fazem, como é que chama aquilo lá? Mosaico português. Parece isso, mas olha só. O âmbar é uma resina muito fina, muito antiga, que se forma a propósito de árvore, mas se forma com centenas e centenas de anos para formar o âmbar. Então dá essa maravilha. Olha aqui. Aqui tem um teto lá em cima, que eu não sei direito o que é o teto. Provavelmente alguma coisa que... Enfim, as pessoas não têm alma para fazer o que deveriam fazer, mas eu chamo a atenção para a beleza do... Eu vou voltar, depois vou comentar essa caixinha. Mas vejam aqui. Olha só. Isso foi feito inicialmente por artistas russos e alemão. Isso em 1700 e tanto, né? Depois eu vou contar um pouco da história dele. Mas vejam só que maravilha. Olha só. E atualmente está na Rússia. Ele foi desmontado e transferido para vários lugares. Essa é uma caixa de âmbar que, eu creio que foi o Frederico I, o imperador Frederico I, deu de presente para Pedro o Grande, que foi também czar da Rússia. Pedro I da Prússia, não, Frederico I, Frederico da Prússia e Pedro o Grande. E essa é uma caixa feita de âmbar. Vê que ela é aparentemente meio tosca, assim, meio simples, mas tem um valor enorme por causa da matéria da qual é feita. Bom, esse daqui, por que eu coloquei? Esse aqui é um homem católico, ele morreu assassinado, e ele era católico, certamente foi morto por causa disso, foi um czar da Rússia, Alexandre III. E todos já conhecem como é que foi a cena da coroação dele. E aqui, só ver, é uma cena na Rússia, se deu no século XIX, creio que foi no comecinho do século XIX, e
Aqui está a cena da coroação dele. Vejam como esta cena, ela é parente daquela cena do Salão Âmbar que nós vimos. É uma procura de um absoluto. Veja lá atrás a riqueza daquelas coisas e a beleza, o bem acertado daquelas coisas, né? Evidentemente aqui tem uns poucos daió, os canalhas, mas na realidade o que tem aqui de autêntico é católico. É católico, né? É roubado da Igreja Católica. Mas veja que beleza que é. E isso dá um pouco a impressão, eu tenho a impressão que essa aqui foi a cena que aconteceu na Terra mais parecida com a corte celeste, foi essa daqui. Eu não conheço nenhum quadro, não conheço que tenha essa grandeza, essa beleza como está aqui. E isso é bom para nós imaginarmos o absoluto. O que o Reino de Maria deve realizar para que as almas compreendam o céu e se preparem para o céu. Assim se compreende a vinda do Reino de Maria, que será uma imensa busca do absoluto, a maior imagem do céu na terra da história. Então o Reino de Maria vai ser uma imensa busca do absoluto e, por isso, a maior imagem do céu na terra da história.